Bruno Fernandes das Dores de Souza, vulgo Goleiro Bruno, foi condenado por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e sequestro. Durante o cumprimento da pena, foi autorizado ao trabalho externo, inclusive no município de Varginha. Durante essa aula, a gente vai entender um pouquinho melhor acerca do trabalho do condenado. Olá, bem-vindos à nossa terceira aula do curso de Extensão e Execução Penal e hoje, como eu havia dito, nós vamos estudar acerca da assistência e do trabalho do condenado, começando pela assistência. Vamos dar uma lida aqui no artigo 10 da Lei de Execução Penal que diz o seguinte: a assistência ao preso e ao internado é dever do Estado objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Algumas considerações iniciais acerca deste artigo. A assistência é voltada a quem? Ao preso, ao internado e estende-se ao egresso. O que a assistência ela objetiva? Prevenir crimes futuros e o retorno, a reintegração, a ressocialização daquele condenado à vida em sociedade. Mas o que é assistência? Gente, assistência é você prestar algum auxílio, um determinado tipo de auxílio. Aqui tem muita ligação com a finalidade da pena, da ressocialização e da integração. Está aqui no próprio artigo 10 que a gente leu. Outra coisa, quando a gente fala em assistência, a gente está falando também um tratamento pautado na dignidade. Lembra que eu falei para vocês que um dos princípios norteadores da execução penal era o princípio da humanidade, que o princípio da humanidade dizia que ao condenado é garantida a dignidade? É isso daqui. Lembra que eu havia comentado que o princípio é aquilo que dá a base, é aquilo que dá sustentação e é aquilo que orienta todo o restante do ordenamento? A gente pode ver esse princípio sendo materializado aqui na assistência ao condenado, ao internado e ao egresso. Além do mais, quando a gente fala que a assistência ela estende-se ao egresso, a gente também está querendo dizer que esse auxílio aqui também diz respeito à orientação, ao apoio àquele que acabou de sair do estabelecimento, seja liberado definitivo, seja liberado condicional, que nem a gente viu na última aula. Vamos passar então agora para as formas de assistência. Quais são as assistências que tem? Quais são as assistências que são garantidas na Lei de Execução Penal? Vamos ver cada uma delas aqui, começando pela assistência material. Gente, material está ligado à matéria. O que é assistência material? É o fornecimento de vestimentas, é o fornecimento de alimentos, é o fornecimento de instalações higiênicas ao preso. Ademais, é também o fornecimento de produtos que porventura não são comercializados dentro ali do estabelecimento penal e que são permitidos. Seguindo, qual é outro tipo de assistência? Assistência à saúde. Gente, assistência à saúde aqui diz respeito a tanto a um tratamento médico, quanto um tratamento farmacêutico, um tratamento odontológico. E essa assistência aqui, ela tem duas frentes. Uma frente preventiva e uma frente curativa. O que isso quer dizer? Preventivo é o quê? É evitar o aparecimento de doenças, do adoecimento do preso. E o que é esse fim curativo? Não deu para evitar, ele está adoentado. E aí, trata. A assistência à saúde, então, ela pode ser vista sobre essas duas óticas. Seguindo, qual mais assistência que a gente tem? Assistência jurídica. O que é assistência jurídica? Gente, assistência jurídica, ela é voltada àqueles presos que são pobres na acepção jurídica do termo, que não têm condições monetárias para custear um advogado particular.
a eles é garantida a assistência jurídica. E quem que vai dar essa assistência jurídica aqui? Essa assistência jurídica aqui, ela é prestada pelo defensor público. A gente vai ver ao longo das nossas aulas que, inclusive, dentro dos estabelecimentos penais, existe um local apropriado para a visita do defensor público aos presídios. Seguindo, vamos falar sobre a assistência educacional. O que compreende essa assistência educacional aqui, gente? A instrução escolar, é a formação profissional, primeiro grau, que é obrigatório, segundo grau, que seria ali o médio, o supletivo. Dentro da assistência educacional, a gente fala também em relação às bibliotecas que tem ali dentro do estabelecimento prisional. Então, seguindo, próxima assistência, assistência social. Gente, a assistência social é um pouquinho mais complicadinha porque ela tem várias frentes aqui, ela é um pouco ampla. Mas, para tentar deixar bem explicadinho para vocês aqui, vamos começar. Primeiro, disse que a assistência social tem um fim paliativo. O que é paliativo, gente? Paliativo é você tentar aliviar algo. Aqui você alivia o sofrimento daquele que foi recolhido a um estabelecimento, que a ele está sendo imposta uma sanção, uma pena, uma medida de segurança. Disse também que a assistência social, ela diz respeito a um fim curativo. O que é esse fim curativo? É a ressocialização do detento. O que mais? A assistência social diz respeito também a um fim preventivo, ou seja, eliminar a delinquência, garantir que aquele indivíduo que está ali recolhido não volte a praticar crimes. E, por fim, disse também que ela tem um fim construtivo. O que é esse fim construtivo? É você elevar o nível de vida, a qualidade de vida, gerando mais oportunidades àquele indivíduo que se presta à assistência social. Temos ainda a assistência religiosa. O que é assistência religiosa, gente? Assistência religiosa tem a ver com a liberdade de culto, tem a ver com livros de instrução religiosa, tem a ver ali com um local apropriado para a liberdade de culto. É isso. E por fim, vamos ver então a assistência ao egresso. O que é assistência ao egresso? Quem é o egresso? Aquele que deixou o estabelecimento prisional liberado definitivo pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento, ou o liberado condicional durante o período de prova. Que tipo de assistência que é conferida a esse egresso? É assistência em relação à orientação, à reintegração dele à vida em sociedade, à vida em liberdade. Como que essa assistência é materializada? Dá-se alojamento, dá-se alimentação ao egresso. Gente, essa ressocialização, essa finalidade aí de ressocialização, ela não acaba assim que o indivíduo ele deixa o estabelecimento prisional. Não, pelo contrário, ela estende-se ao egresso, como a gente pode ver aí. Novamente, mais uma recomendação de leitura para vocês, agora do artigo 10 ao 27 da Lei de Execução Penal. Diz respeito à assistência, tudo que a gente viu aqui. Obviamente que não dá para falar todos os aspectos da assistência, mas se vocês lerem esse artigo, vocês vão aprofundar o estudo de vocês e vamos passar agora para o trabalho do condenado. O próximo tema, então, da nossa aula é acerca do trabalho do condenado. Vamos ver algumas questões aqui que dizem respeito ao trabalho. Primeiro, começando pela finalidade. Disse que a finalidade do trabalho tem tanto um fim educativo quanto um fim produtivo. Vamos entender um pouquinho disso daí. Gente, o trabalho ele é visto como um dever social. A sociedade depende do trabalho para se desenvolver. É através do trabalho que nós, enquanto sociedade, melhoramos, aprimoramos, conseguimos novas coisas. Por isso disse que o trabalho ele tem um dever social. Outra coisa, o trabalho é uma condição da dignidade humana. Gente, o trabalho ele é inerente ao homem.
ele contribui, além de contribuir para o conjunto social, ele contribui para o desenvolvimento individual do condenado, aqui nesse caso do homem no geral. O trabalho ele serve para isso. Então, tem ali o dever social, né, que contribui com a sociedade, mas tem também uma questão individual. Ele dignifica o homem, aquela famosa frase, o trabalho dignifica o homem. Então, a gente pode dizer aqui que o trabalho tem um fim educativo, voltado mais à individualidade ali do indivíduo que está recolhido, e um fim produtivo enquanto sociedade. Seguindo, vamos ver aqui então acerca de algumas regras que regem o trabalho, acerca da remuneração. Afinal, o preso não trabalha de graça, a gente vai ver isso. Temos também acerca dos direitos, os direitos do condenado em relação ao trabalho, começando então pelas regras. Gente, a primeira coisa, o trabalho tem que respeitar as condições de higiene e as normas de segurança do trabalho. O trabalho do condenado não está sujeito ao regime da CLT não, tá, gente? Outra coisa, esse trabalho ele é desenvolvido de forma a respeitar o quê? As aptidões do condenado, a idade do condenado, a habilidade do condenado, alguma condição especial que o condenado tem, como por exemplo uma doença, ou se ele é portador de alguma necessidade especial. Diz respeito também à capacidade do condenado, ele tem que respeitar a capacidade do condenado, esse trabalho que a ele é imposto. Outra coisa, vamos ver então agora acerca da remuneração. Gente, como que ocorre a remuneração do condenado? Ela é dada através de uma tabela prévia. Ali uma tabela prévia e a remuneração ela não pode ser inferior a 3/4 do salário mínimo. Isso tudo está previsto na LEP. Se vocês lerem os artigos, vocês vão reforçar tudo que eu estou explicando aqui para vocês. Outra coisa, para que serve a remuneração do condenado, além dele? Para ele, né? Mas assim, tem outras vertentes aqui a remuneração do condenado. Primeira, ressarcir o Estado. Parte da remuneração do condenado serve para ressarcir o Estado. Vamos supor que houve algum dano à vítima com um crime por ele cometido. A remuneração vai servir também para indenizar danos causados àquela vítima. Outra coisa, a remuneração do condenado serve para custear despesas pessoais dele. Serve ainda para prestar assistência à família do condenado. Se depois de tudo isso ainda sobrar dinheiro, esse dinheiro ele vai ser destinado ali ao pecúlio, a uma poupança do preso. Seguindo então, vamos ver as formas de trabalho. Nós temos o trabalho interno e o trabalho externo. Vamos começar falando um pouquinho acerca do trabalho interno. Gente, quando a gente fala de trabalho interno, a gente está falando daquele trabalho que é feito dentro ali do estabelecimento prisional. É o trabalho que compreende a conservação, a manutenção, a limpeza do estabelecimento ou ainda a questão do artesanato. Vimos aí no slide que tem tanto um trabalho obrigatório quanto um trabalho facultativo. A quem é destinado o trabalho obrigatório? Aos condenados à pena privativa de liberdade. Ao condenado aqui, que teve uma sentença penal condenatória proferida contra si com trânsito em julgado. E é importante falar aqui que essa sentença, se ela prevê uma pena privativa de liberdade a esse condenado, o trabalho é obrigatório, mas para quem que o trabalho é facultativo? Ao preso provisório, aquele que teve uma prisão cautelar. Para eles não é necessário trabalhar, mas pode, se assim ele decidir. Em relação à jornada de trabalho, como que funciona, quais são as horas, gente, qual é a carga horária? A carga horária não pode ser inferior a 6 horas, nem superior a 8. Outra coisa, o condenado ele tem direito a descanso.
descanso nos domingos e feriados. Vamos falar agora então acerca do trabalho externo. Gente, se o trabalho interno era dentro do estabelecimento, o trabalho externo é fora do estabelecimento. Mas para quem esse trabalho externo ele é direcionado, a quem ele incide, qual que é a incidência? O trabalho externo é direcionado aos presos em regime fechado ou semi-aberto. Gente, em relação aos regimes, a gente vai ver nas próximas aulas, mas por enquanto é necessário que vocês saibam apenas isso. O trabalho externo ele é direcionado aos presos em regime fechado e semi-aberto, portanto, aqueles que foram condenados a uma pena privativa de liberdade, com regime fechado ou semi-aberto. Outra coisa, quais que são os requisitos para que possa se realizar o trabalho fora do estabelecimento prisional? Primeiro, disciplina. A gente vai estudar ainda acerca do poder disciplinar, mas disciplina aqui a gente pode entender a princípio como um código de conduta carcerário. É um bom comportamento ali dentro do estabelecimento penal. Além da disciplina e da responsabilidade, o condenado tem que ter o quê? Tem que ter cumprido, no mínimo, 1/6 da pena que a ele foi conferida. Esses são os requisitos para que o condenado possa realizar esse trabalho fora do estabelecimento prisional. Outra coisa, quais que são as hipóteses de revogação? Gente, tem ali os requisitos. Se ele cumprir o requisito, ele pode realizar o trabalho fora do estabelecimento prisional. Mas existem hipóteses que revogam esse trabalho. Aí ele não vai poder mais realizar. Quais são essas hipóteses? Praticar fato definido como crime. Se ele voltar a praticar um crime, não pode mais o trabalho externo. Outra coisa, se ele é punido com falta grave, teve ali todo o procedimento e ele foi punido, realmente ele cometeu uma falta grave, não pode mais trabalhar fora do estabelecimento. Qual mais hipótese de revogação que nós temos? Faltar com dever de disciplina e responsabilidade. Quando a gente estiver falando ali acerca do poder disciplinar, a gente vai entender um pouquinho melhor isso, mas a princípio é importante que vocês entendam que essas são as hipóteses: praticar crime, praticar falta grave, faltar com dever de disciplina e responsabilidade. Novamente, reforço o meu convite a vocês para lerem os artigos da Lei de Execução Penal, agora acerca do trabalho e da assistência, artigo 28 e 37 da Lei de Execução Penal. Nessa aula é isso, e na próxima aula a gente vai estudar acerca dos direitos, das garantias, dos deveres do condenado e do poder disciplinar. Até a próxima aula!